E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o JDBC. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão assistindo já mexeram um pouco com o JDBC e sabem que o código fica muito limpo e fácil de entender. E para quem ainda não sabe de fato como é a implementação do JDBC, a gente vai explorar um pouquinho esse mundo novo e a gente vai descobrir como ele funciona e ver algumas aplicações práticas, tudo bem? Então, o que de fato é esse JDBC? Nessa figura, a gente pode perceber que ele está no centro. No centro do quê? Do nosso código e de algum servidor, um possível servidor. E é realmente isso. Ele é mais uma de várias funcionalidades do Java e que facilita muito a nossa vida na hora de conectar um banco qualquer, um banco, né? Vários tipos de bancos conectam com o nosso código já existente, com o Java. É uma forma de persistência de dados, o banco, né? O próprio banco. E é o JDBC que vai ajudar muito a gente na hora de conectar essa base de dados ao nosso código. Ele é composto por um conjunto de classes e interfaces. Então, ele acaba se tornando uma API, que é a API do Java. E certeza que essa API vai ajudar muito quando a gente for criar algum sistema, algum programa que tenha esse acesso ao banco. Mas aí, sabendo que ele é uma API, aí você diz, o que é uma API? Como é que a gente pode definir essa ideia de API? Então, nada mais simples do que tentar imaginar uma situação. Nessa imagem, no mínimo 3 dimensões a gente pode enxergar. Nessas nuvenzinhas, várias pessoas interagindo de maneiras diferentes com as informações e cada uma vai agir de forma diferente. Só que entre essas dimensões tem uma passarela onde vários objetos estão nela, né, estão colocados nela. E eu gosto de imaginar que esses objetos são dados. E esses dados, eles ficam transitando por essas dimensões o tempo inteiro. E a API é simplesmente isso. Quando você escolhe uma API para receber dados de algum lugar, você está fazendo com que esses dados sejam compartilhados entre você e o próprio servidor que você escolheu. Então, entre 2 pontos de conexão ou mais, com certeza está a API, que é essa ponte que compartilha informações, que compartilha dados, para você conseguir manipulá-los da maneira que você escolher. E isso não tem importância, pode ser entre um site, uma página, pode ser um aplicativo, desktop ou mobile, não importa. Mas essa ponte de compartilhamento de informações, ela sempre vai facilitar na hora que você quiser receber e manipular diversos tipos de dados. E é isso que o JDBC faz. Ele é uma ponte onde informações são manipuladas, onde são compartilhadas para a gente cuidar, para a gente mexer de maneira diferente, para que a gente possa manipular da maneira que a gente quiser. Aí a gente se pergunta, por que devemos usar o JDBC? É a maneira correta, e eu sei que muitos programadores mais antigos vão dizer que nem sempre assim foi tão simples criar essa conexão com o banco. Então, ele veio para facilitar mesmo e deixar o código mais simples possível para essa conexão, que é um pouco mais complexa. E para facilitar a vida, com certeza, e nos traz aquele pensamento de facilitar a vida. Eu sei que na física há um princípio chamado princípio de Hamilton, que é mais conhecido como a lei do menor esforço. E essa lei do menor esforço não é só o fato de realizar uma atividade em menos tempo, mas realizar alguma atividade da maneira correta, que vai render tempo na hora de tentar resolver algum problema e descobrir logo de cara qual é. Porque se a gente faz alguma coisa errada, a gente tem certeza que na hora que chegar algum problema, a gente vai ter que tentar consertar e não vai conseguir encontrar o erro. Então, se a gente utiliza a tecnologia da maneira correta, a gente consegue dar uma manutenção legal no código, a gente consegue enxergar onde é que está o problema. Então, essa também é a lei do menor esforço. E para quem não conhece o princípio de Hamilton, eu recomendo dar uma lida, que também é a física entrando na tecnologia ao mesmo tempo.
Nesse tipo de conexão, nós temos várias categorias que eu acho importante comentar um pouco sobre elas. Então, a gente tem a ODBC, que é um padrão de acesso aos SGBDs. O que acontece? Quando o primeiro usuário se conecta a esse ambiente, então ele realiza várias configurações, no caso nome, senha e algumas outras coisas sobre o ambiente que ele está usando. Agora, se ele quiser se conectar a outra máquina, ele vai ter que fazer essa mesma configuração nas outras máquinas e assim sucessivamente. Então, se ele se conectou a 10 máquinas, ele vai ter que se configurar 10 vezes a mesma coisa que ele realizou na primeira. Então, essa é a ideia. Agora, a gente também tem a API nativa, que é onde acontecem chamadas que vão direto para a API do banco de dados. Só que cada chamada é convertida para essa comunicação de fato acontecer. Senão, não seria possível que o banco entendesse todas as chamadas dessa API. Então, sempre há uma conversão. Esse é o importante de se lembrar. E também tem o JDBC NET, que são as chamadas que são traduzidas do JDBC em chamadas para um protocolo de rede DBMS, que é do próprio banco. E os acessos aos bancos, esses acessos podem ser feitos de várias maneiras e para diversos bancos. Então, também é possível. E a gente também tem o Java puro, que são as chamadas do JDBC que são convertidas diretamente para o protocolo utilizado pelo DBMS. E essa chamada é direta. Então a gente pode imaginar que essa chamada acontece entre o cliente e o servidor. Então, tem menos obstáculos entre essas chamadas de um canto para o outro. Então, se torna mais simples e mais limpa e muito mais fácil de manipular. Muito mais simples. Mas tem uma coisa. Quando a gente fala de conexão, a gente pensa, como é que a gente faz essa conexão? Como funciona, né, por trás de tudo isso? Então, seria legal se a gente tivesse uma receita de bolo para poder criar essa conexão. E realmente tem. A receita se chama conexão com o banco. Então, qual que é o primeiro passo? Então, no primeiro passo, a gente vai colocar o nome completo da classe que implementa o driver JDBC. O segundo passo é o URL de conexão. O terceiro é o nome do usuário de acesso ao banco. E o quarto e último é a senha do usuário de acesso ao banco. Sendo que esses dois primeiros aqui, ó, a gente sempre vai conseguir lá no site do banco que a gente escolheu para utilizar. É sempre assim. Escolher um banco? Beleza. Entra no site do banco e lá você encontra a aba de downloads, com certeza, e você vai ter o arquivo certo que você vai precisar baixar para utilizar, para usar a conexão do banco. E nessa conexão você vai ter que encontrar o nome completo da classe que vai implementar esse driver, que você vai precisar colocar lá como uma informação. E a URL de conexão, que vem sempre como base do banco. Então, cada banco possui, é muito específica essa informação, e você tem que saber qual você vai usar primeiro, escolher o banco que você vai utilizar, entender como ele escolhe as informações dele e assim utilizar. Essa é a receita mais simples de banco que a gente pode criar para essa conexão. Só que aí chegou aquela hora, né? Quais tipos de banco de dados a gente pode realmente utilizar? Aí você se pergunta, poxa, não está na lista aquele banco que eu utilizo. Mas não tem problema. Esses bancos que eu coloquei na lista são os mais utilizados. Então, é o que a gente pode encontrar mais fácil. Só que se você gosta de um banco, adora um banco que não está nessa lista, não fique preocupado, porque com certeza ele também tem acesso e vai ser muito simples criar essa conexão para ele. Porque essa conexão não é difícil, né? Pelo contrário, é muito fácil, muito simples. E assim, não é algo que você vai ficar horas e horas fazendo. Então, ele vai facilitar muito o seu código, vai deixar um código limpo, você vai conseguir debugar, vai conseguir encontrar os erros, se tiver algum, e vai conseguir também enxergar o que de fato está acontecendo e quais são as opções para você criar um código mais legal, um código melhor, quais são as informações que você vai precisar colocar, quais são as informações que você vai precisar organizar.
Então, isso é muito bacana e é algo que você precisa mesmo de fato entender. Bom, agora como a gente já sabe o que é o JDBC e já vimos alguns conceitos sobre ele, tá na hora da gente ver a implementação desse código para de fato entender como ele funciona e como ele facilita a vida do programador todos os dias. Mas uma coisa para a gente entender é que quando a gente escolhe um banco para utilizar o JDBC, cada banco tem uma especificação diferente um do outro. Então é importante você pegar para ler a documentação do banco que você escolheu e assim verificar como ele funciona com esse driver para a gente utilizar da maneira correta. Eu escolhi como exemplo o HSQLDB. Eu entrei no site e baixei a última versão para a gente utilizar esse driver JDBC dele. Então eu já baixei a pasta, já descompactei e tá aqui. E o que a gente vai fazer com essa pasta? A gente vai entrar nela e nela tem uma pasta chamada lib, onde a gente vai escolher um arquivo que a gente vai implementar lá no nosso código. Então, eu estou usando aqui o Eclipse, não sei qual é o sistema que você está usando, qual aplicativo, mas pode ser qualquer um. E eu vou demonstrar o que a gente tem que fazer. Eu abri aqui um projeto teste, qualquer um, sem nenhuma classe ainda, mas só para mostrar como de fato acontece para adicionar esse arquivo. Então a gente vai lá, vai pegar esse hsqldb.jar. Se no seu caso você está usando outro tipo de banco de dados, vai ser o mesmo arquivo, só que com o próprio nome do banco de dados que você estiver utilizando. Então você vai pegar esse arquivo e vai salvar lá na sua pasta do projeto, e ele vai perguntar para você se você quer realmente copiar. Então vai dar um OK. Então ele vai estar aqui certinho pra gente, ver se está certinho aqui. Então, com o botão direito, a gente vai escolher Build Path. E como eu já adicionei, então ele não vai me mostrar essa opção, mas teria a opção Edit Build Path. Então, você vai selecionar essa opção. Então, as informações vão estar aqui nessa pasta para você utilizar esse driver da maneira com que o seu banco de dados configura. Então, essa é a maneira mais correta. Sendo assim, a gente vai ter que levantar esse banco, né? Criar esse banco para de fato utilizar. Então, no meu caso, eu entrei na pasta do projeto que eu vou mostrar para vocês, que é a loja virtual, tá lá dentro do meu workspace do Eclipse. E lá eu vou executar alguns códigos. No caso, é essa linha de código, que é Java, tracinho CP, que é de Class Path, que é onde a gente adicionou esse arquivo lá no nosso projeto, e até esse final de código, que é a implementação do driver que vem junto nesse pacote. Em outra página do CMD, eu vou também executar um código, que é o Java CP, Class Path, e a gente vai também executar esse código aqui, que é o server, que é o próprio banco, e a gente vai dar o dbname.0, que é o primeiro banco que a gente está criando, e o loja virtual, que é o nome desse banco que eu vou criar. E em seguida, eu vou dizer também que esse banco é um local físico na minha máquina, e por isso ele também tem um nome, que é o loja virtual. Sendo assim, eu vou dar um Enter e ele vai me mostrar executando e qual é a porta em que está disponível, no caso a 9001. Se for algum outro banco, ele vai demonstrar de outra forma, mas você vai estar criando esse mesmo processo para você conseguir subir o seu banco para funcionar. Logo em seguida, ele me abriu uma janela onde eu pude colocar as informações que eu gostaria de colocar no meu banco. Eu coloquei o tipo desse banco como HSQLDB Database Engine Server, que significa o quê? Eu vou estar utilizando esse banco e eu vou estar usando o servidor desse banco. Agora, se for outro banco de dados, com certeza também você terá outras opções para colocar, e isso vai diretamente com o documento que vai dizer do seu próprio banco. Então, isso é uma coisa que tem que ser pesquisada. Porque quando a gente escolhe um banco, a gente tem que entender um pouco mais sobre ele, como são as funcionalidades, como ele aceita essas tecnologias diferentes para ele funcionar da maneira correta. E em seguida também, ele vai te mostrar a URL que você vai poder usar na classe de implementação lá do seu código Java. E também para você colocar o seu user, né, o seu usuário, e o password, a sua senha. No meu caso, eu deixei o meu usuário como SA, que é o padrão. E a senha eu deixei como vazia, porque também é o padrão.
só para facilitar mesmo na hora de implementar essa classe. E isso é uma coisa que você vai ter que configurar no banco que você escolher. Caso você escolha esse, vai ser dessa maneira. Aí aqui, eu criei um banco, mas vamos mostrar primeiro o código, que é onde a gente vai poder entender um pouquinho mais. Então, o meu projeto é uma loja virtual. Então, até a gente tem o Connection Pool, que é o quê? É o nosso processo de data source, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo entendem que quando o banco ele tem muitos acessos, muitos clientes acessando o banco, muitos usuários acessando, causa um problema de interferência nessas transações que acontecem simultaneamente. Então é necessário que a gente crie um sistema que gerencie essas entradas de usuários no banco para que não cause nenhum conflito com ele. Então, esse Connection Pool ele vem com o HSQLDB. Então significa que esse tipo de implementação vem com esse tipo de banco. Mas todos os bancos que você escolheu para usar, todos eles vêm com a mesma função, só que a maneira de aplicar essa função é diferente. No meu caso, eu coloquei aqui a URL, né? É aquela URL que a gente comentou lá na nossa receita de bolo. E no final dela, eu coloquei o nome do meu banco de dados, que é a loja virtual. E lá, depois em seguida, eu coloquei o meu usuário, que é o SA, e a senha que era vazia, que eu tinha dito que era o padrão. Então aqui, eu estou instanciando esse meu objeto e estou criando uma conexão. Então significa que a cada conexão, ele vai gerenciar para mim, para que não haja esse conflito de conexões ao mesmo tempo de vários usuários. Lá na minha telinha mais bonitinha do banco, eu criei uma tabela chamada produto, onde eu coloquei o ID como primary key e coloquei o nome e a descrição também como dados para serem adicionados. Eu já adicionei alguns dados já manualmente e é esse banco que a gente vai utilizar para implementar. Aqui eu tenho também um método que a gente vai ver o nosso produto sendo adicionado. Aqui a gente vai poder adicionar qualquer tipo de produto e ele vai me mostrar a lista de quais foram os produtos que já estão no banco e quais foram adicionados. Aqui eu tenho a minha classe produto, é aquela classe que a gente já conhece, onde a gente pode ver os dados que ela cria, para que a gente possa depois instanciar um objeto. Então eu só tenho nome e descrição. Lá no meu método construtor, que está aqui, eu não coloquei o meu ID, porque o meu ID ele vai crescendo à medida que eu vou adicionando produtos. Então eu deixei 100 e só coloquei aqui embaixo a maneira que ele vai me demonstrar esses produtos que vão sendo adicionados. O meu produto DAO, esse DAO é de Data Access Object. É o objeto que vai acessar todas as informações do meu banco. Então assim, é um método que chega no objeto do banco, ele olha a informação lá e traz para mim essa informação é instanciada para mim, para eu poder manipular como eu quiser. Aí aqui no nosso método produto DAO, então a gente vê o salva, né, o método de salvar esse produto, que é onde ele está fazendo o quê? Aí você olha aqui, prepared statement. Aí você fala, o que significa esse comando? Ele é como se fosse a nossa simples ajuda, que é o interpretador do banco. É a nossa query no Java. Então é nele que a gente coloca aquele código do banco mesmo, para que ele possa executar. Então ele lê esse código de banco, ele observa o que está escrito ali, ele traduz tudo isso e me traz as informações que ele gera no banco e traz para mim de volta todos esses resultados. Esse Generate Keys, ele me traz a lista de classes geradas e todas as chaves que tem a ver com o produto que foi adicionado. Então, assim, se eu tenho 4 produtos, então a minha próxima chave é a 5. Então, ele vai me trazer o nome do produto com a chave adicionada. E isso é bom porque assim a gente tem mais controle com os produtos que vão sendo adicionados e a gente tem certeza do que está acontecendo, uma visão completa e justa daquilo que a gente está fazendo. E aqui embaixo é só uma implementação mesmo de lista que a gente está fazendo para poder enxergar todos os produtos que já existem no nosso banco atualmente e os produtos que estão sendo adicionados. Isso é importante porque assim você também tem uma ideia de como está funcionando e de como está sendo exibido todas as informações.
Aqui, como eu adicionei mesmo na mão, manualmente, então eu tenho 5 produtos. Então, vamos tentar adicionar esse produto aqui que eu coloquei, que no caso é o Xbox 360. Então, vamos dar um executar aqui. E ele vai me listar os produtos que eu já tenho no banco. E ele também vai me mostrar qual é o produto que eu tenho agora, que é o Xbox. Então, se a gente vier aqui e der um executar no Select, então a gente vai ver o produto novo. E é assim que vai acontecer. Então, se a gente vai adicionando no Java os produtos, ele vai me mostrando os produtos que vão sendo adicionados e vai me atualizando a lista. E a mesma coisa é, se eu tivesse que excluir esses produtos lá no meu programa, lá do banco mesmo, interno, ele mostraria aqui novamente a lista atualizada e eu poderia adicionar novamente. Como esse é só o método de salvar, não é tão difícil você pensar no método de delete, excluir o produto, porque nós estaríamos usando o mesmo prepared statement para utilizar o código do banco, que seria o delete, e você poderia estar pegando também pelo ID para você conseguir deletar o produto que você escolheu. Isso é simples fazer porque esse salvar, ele já tem mesmo um mecanismo onde você pode enxergar que os produtos estão enfileirados mesmo, com todos os atributos que eles podem ser excluídos. Então, seria simples a implementação do excluir. E essa opção do salvar aqui é a mais trabalhosa, porque você tem que entender de fato o que está acontecendo e quais são os métodos que estão vindo para você conseguir enxergar. Mas essa parte de implementação é uma coisa que eu deixo de desafio para vocês darem uma olhada. E esse código ele vai estar disponível na descrição do vídeo, bem embaixo, para que vocês possam de fato enxergar e entender como funciona isso, e vocês podem de fato entender, complementar com algumas ideias e pesquisar um pouco mais sobre o banco que vocês vão implementar e como ele funciona e como é a linguagem e a sintaxe dele no código. Isso é bem importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!